Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. E uma alegria estarmos aqui juntos, nesse papo descontraído, bate-papo, né? Nesse bate-papo descontraído. E lembrando um grande trabalhador, um grande divulgador da doutrina espírita, logo no início da doutrina, que foi Leon Denis. Leon Denis, nascido na França, e que nos legou obras magníficas, obras de grande conhecimento, obras filosóficas, que permitem com que a gente possa conhecer o lado filosófico do Espiritismo. Mas eu acredito que o Roberto já mandou um abraço aí para todo mundo, né? Bom, chegou mais a Leondina. Leondina, tenha um bom dia, né? Vou dar uma curtida aqui para você. Seja bem-vinda. Isso, muito bom. Mas o que você gostaria, Roberto, de falar sobre esse que foi chamado o apóstolo do Espiritismo? E a gente sabe, é um nome muito apropriado porque sabemos que apóstolo são aqueles que dedicam-se de corpo e alma e nas primeiras horas, né? Como você disse, o Espiritismo estava em sua fase já de consolidação. E ele renasce exatamente entre nós no ano de 1846, né? Janeiro. 1º de janeiro, já começou o ano nascendo. Então, diz assim, olha, se preparem porque estou voltando, né? Então, 1º de janeiro de 1846, essa alma brilhante, caridosa, magnânima, renasce entre nós. E o Espiritismo estaria daí a 13 anos com a sua certidão de batismo, e foi no ano de 1857, pelas mãos do egrégio codificador Allan Kardec. Mas falamos já um pouquinho mais sobre o biografado da semana, que é o Leon Denis, mas tem algumas facetas da personalidade dele que eu gostaria de compartilhar com vocês, como, por exemplo, ele foi autodidata, isso já falamos. Agora, ele jamais deixou de estudar. O estudo dele, entretanto, não era o chamado estudo formal. Como sendo autodidata, então ele se interessava por tudo que lhe estava à sua volta. Então, por exemplo, em viagens, interessavam-lhe as praças, os monumentos, também o povo, né? Ele interagia. Nós falamos, por exemplo, ontem, né, sobre um romance, que é Giovanna, que foi ambientado na Itália. Então, interessar pelo povo, seus hábitos, os costumes e a meditação, entre os velhos caminhos das montanhas. Então, Leon Denis, ele era um ecologista nato. Ele tinha um vínculo muito forte com a natureza. Nem poderia ser de outra forma, até porque ele reproduziria em prosa e também em verso. Então, muitos poemas, muitas histórias, muitos romances que ele escrevia, ele fazia uma roupagem nova, né? Falamos também ontem sobre a necessidade de nós ampliarmos o nosso vocabulário, porque as palavras são a roupa da ideia que a gente apresenta. E Leon Denis entendeu muito bem isso, não somente entendeu, como nos deixou esse precioso legado, né? Exatamente, ele inspirava-se na natureza, nos bosques, nas montanhas, naqueles passeios que ele executava, e sabia também dividir o tempo. Então ele apreciava os rios, os lagos, aquelas longas horas de meditação solitária no seio da natureza, fizeram com que Leon Denis ele tivesse uma compreensão maior de Deus. E nós lembramos quem? O nosso Mestre Jesus. Jesus, Espírito puro, ele periodicamente se afastava dos demais e ia meditar. Fazia seus retiros, né? Esse contato mais íntimo com Deus. E na natureza a gente sente mais essa presença. É muito mais fácil você, num ambiente
aonde a natureza se faz presente do que no meio de um burburinho, uma rua superlotada, buzinas de carro. E ele buscava, né, a natureza para bucolismo, essa né? compreensão maior de Deus. Isso E a era contemplação das noites estreladas, né, o luar, né? Exatamente. Os chamados zimbórios, na linguagem dita por ele, né? Os zimbórios celestes, né? Agora, em 1880, 1880, exatamente em 1880, ele nasceu em 46, estava com menos de 40 anos. 36. Pelas cidades, pelas vilas que ele percorria, por força dos seus afazeres profissionais, porque nós falamos ontem, ele buscou um caminho de trabalhar com couro e provavelmente era um representante, um vendedor daquele... Representante comercial. E ali ele estava em constante viagem. E ele sempre aproveitava onde ele chegava, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma timidez. O que ele fazia? Ele fazia conferências espíritas. Concorridas, aliás. Porque ele percebia que a necessidade, que aquela doutrina nova precisava ser conhecida, ser divulgada. Então ele falava, e ele falava muito bem, porque ele tinha um intelectual muito desenvolvido, e ali ele falava, mas ele fazia mais ainda. Ele fundava em cada lugarejo, cada vila, cada cidade que ele chegava para exercer a sua atividade profissional, ele fazia conferências e, além disso, ele fundava círculos e bibliotecas populares. Ele levava livros, fundava aquelas bibliotecas, arrumava alguém que pudesse dar continuidade àquele projeto. Olha que coisa maravilhosa, porque era o que tinha naquela época possibilidade. Se fosse hoje em dia, ele iria o quê? Buscar outros caminhos, como nós vimos o Caribay Schutel, utilizou todas as possibilidades presentes no momento que ele estava encarnado para a divulgação. A imprensa. Né? O jornal, a revista, o rádio, as palestras que o Caribay também proferia em vários lugares, e a mesma coisa o Leon Denis. Então, incalculável aquele número de conferências por ele proferido ali na França. No propósito de quê? Qual era o propósito dele, Roberto? Propagar a Liga de Ensino, que foi fundada por um outro francês, muito ilustre à sua época. Não tenho maior detalhe, mas o nome dele era Jean Massé. Então ele fundou a Liga dos Ensino e de Ensino. Então o Leon Denis, ele fala, bom, então vamos divulgar. Veja bem, gente, a preocupação de disseminação do conhecimento, porque ele percebeu. Ele, por exemplo, teve, já dissemos, né, o chamado ensino formal, né? Ele foi autodidata. Mas por quê? Porque ele quis? Não, porque era difícil, não tinha as facilidades de ficar vinculado a um estabelecimento de ensino. O pai dele, só para recordar, ele trabalhava talvez por tarefa, né? Falamos que ele trabalhou na Casa da Moeda, por exemplo, e o Leon Denis foi lá trabalhando, ajudando ele ainda, rapazote. E então ele viajava muito, ou seja, ele deslocava-se, né? Seu domicílio mudava muito. E quando então, num determinado estabelecimento de ensino, onde lá estivesse o Leon Denis, daí a pouco o pai mudava outra vez, então ele não teve essa possibilidade. E sentiu isso na pele. O que ele fez então? Ele divulga o ensino, funda bibliotecas populares para disseminar a luz. Né? Sabemos, como dizia Castro Alves, né? O livro que cai na alma é germe que faz a palma. Então vai. Então, ele também desenvolveu uma intensa atividade de divulgação doutrinária. Vai aí, então, uma comparação aproximada, sem nenhum rigorismo, cada um tem no seu momento, mas seria, então, como no campo da oratória, né, do envolvimento, porque, como a Leila colocou, ele fazia muitas conferências e eram muito concorridas.
Então, o que se parece um pouco com ele na atualidade é o nosso querido Divaldo Franco, né, Leila? Exatamente. E como nós dissemos, ele viajou tanto, ele foi várias vezes à Argélia. E lá, inclusive, ele também, indo a trabalho, ele desenvolveu uma intensa atividade de divulgação do Espiritismo. Isso foi, nós falamos em 1880, agora no ano de 1882, em realidade, assim, marca o quê? O início do seu apostolado. Nesse início, dizemos que ele era considerado o apóstolo do Espiritismo, que é durante esse período que ele começa esse marco ali inicial, ele precisou enfrentar sucessivos obstáculos, como nós falamos ontem. Era o materialismo, que era contra o espiritismo, era o positivismo, que olhavam o espiritismo com ironia, risadas, faziam pouco. Eram aqueles crentes de outras religiões, de outras correntes religiosas, principalmente a religião predominante, que era o catolicismo, e eles, os ateus, então todos se aliaram para ridicularizar, para enfraquecer o espiritismo. Mas Leon Denis, ele não desanima. Ele, como um bom paladino, como um bom lutador ali, Era um leão mesmo. com os princípios que ele tinha, aquela convicção, ele sabia que aquilo valia a pena ser levado adiante, ele enfrenta aquela tempestade. Enfrenta, como toda tempestade, não é fácil. Quando a gente está no meio da rua, não tem nada para onde a gente se abrigar. Começamos numa rua que não tem comércio, enfim, que só tem residências, só tem prédios residenciais, e começa uma tempestade violenta. Eu já passei por isso uma vez, e você, aquela ventania tenebrosa, e você não tem aonde se abrigar. É uma tempestade, não é fácil. A mesma coisa acontece com Leon Denis. E aí, Roberto? Agora, veja bem, a retaguarda espiritual fala muito, muito alto nessa hora. O missionário, isso aí é uma marca registrada, é um ponto comum entre todos os missionários. Eles podem estar ao desamparo do lado de cá, mas do outro lado, gente, jamais. Então eles nos motivam, nos emulam, criam situações que nos sejam favoráveis, para que a semente não deixe de ser semeada e cultivada no devido tempo, né? Então, no caso de Leon Denis, os companheiros invisíveis colocam-se ao seu lado para o encorajar e para exortá-lo à luta. E aí para dizer... Lembrando que ele tinha dois guias espirituais. Tinha uma dupla, assim, de primeira linha, né, Leila? Exatamente. Era a chamada comissão de frente, composta nada mais, nada menos por a querida, aquela que foi imolada, né? A jovem, a Virgem de Doremi, a Jeanne d'Arc, ou Joana d'Arc, né? E também o seu amigo de outros tempos também, né? Jerônimo de Praga, em que ela lhe diz assim: estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás sós. Meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprires a tua obra. Veja bem, em tempo, nem antes e nem depois. Então, meios ser-te-ão dados. E mais, quantas vezes nós, nas nossas experiências, nas nossas lutas internas, íntimas, nós nos deixamos desfalecer, porque ainda precisamos cultivar essa fé. Eu lembrei anteontem uma fala muito linda de Meimei, em que ela diz: não há nada pior do que a pessoa perder a fé e continuar vivendo. Agora, lembrando, quando nós fazemos a nossa parte. Sim. Nós seremos sempre bem assessorados, bem assistidos, se estamos empenhados, a vontade, a determinação de executar. A mesma coisa os benfeitores falaram para Kardec.
quando Kardec falou, será que eu vou conseguir? Sério, estaremos ao teu lado. Mas Kardec também lutou muito, teve muitas perseguições, mas ele foi firme até o fim. Vamos ver se tem mais alguém para a gente mandar um abraço? Já falamos da Leondina. Opa, passou tão rápido que eu não vi. Correu aí muito rápido. A Daniele. Oi, Daniele, que bom a Daniele aqui conosco, tomando nosso café. A Carla, que bom, Carla. Um beijo aí para os filhos, para o marido. Jesus que abençoe aí todos vocês. A Cirlei, que bom, Cirlei aqui também, participando do nosso bate-papo, o nosso café com o Evangelho. Isso é muito bom. Então vamos voltar a comentar mais um pouquinho, porque o nosso tempo já está quase chegando ao fim. No 2 de final de 1882, se lembra de um fato muito, muito importante, marcante mesmo, na biografia do Leon, o que aconteceu? O que aconteceu, meu Deus? O que a gente pode dizer? Então, o que aconteceu? Pela primeira vez, houve a manifestação, foi a manifestação em 1882. Falávamos do ano que iniciou o apostolado dele, né? Foi em 82. Pela primeira vez, durante aquele espírito que durante meio século havia de ser o seu guia, o seu melhor amigo, o seu pai espiritual, Jerônimo de Praga. Porque de 82, a partir dali, logicamente que ele já vinha trabalhando, mas a manifestação pela primeira vez foi no dia de finados, 1º de novembro de 1882. Jerônimo se apresenta e diz para ele, vai, meu filho, olha só que lindo, né? Vai, meu filho, pela estrada aberta, diante de ti, olha que coisa mais linda, vai, meu filho, pela estrada aberta, diante de ti, caminharei, atrás de ti, para te sustentar. Muito lindo, né? Lindo, lembra um pouco aquele poema, né, da areia, né, as pegadas na areia. As pegadas na muito areia, lindo. Né? Muito lindo, né? Então ele saber que ele podia ir, porque teria a segurança. É como aquele pai, realmente, aquela mãe, que o bebezinho está começando a dar os primeiros passos e ele está ali próximo para dar aquele sustento. Então ele diz, vai, meu filho. E a partir de 1884, o Leon achou conveniente fazer palestras visando a maior difusão das ideias espíritas. Então, ele aumentou mais ainda o trabalho que ele já era um conferencista, e palestras já são uns eventos mais rápidos, até para um público menor, né? Exatamente. Como conferencista renomado, então, essas programações das conferências eram muito grandes, né? Afluía um grande público, sobretudo a chamada elite, né? Vamos falar dessa forma, para ficar bem mais colocada, a chamada elite intelectual. Mas, então, ele opta por fazer também palestras, a partir de 84. Então estava naquele ritmo, nas conferências era 1, 2, depois passou a ser 1, 2, 1, 2. Como então, a gente aqui faz no seminário, né? O seminário é uma coisa maior, né? Uma palestra, e tem também dentro do espiritismo uma diferença, uma preleção. A gente fala assim, uma preleção seria uma preparação com o evangelho, uns 20 minutos. Uma palestra já é em torno de 1 hora, 40, 50 minutos, enfim. E um seminário já é em torno de 2, 3, 4, 5 horas. Então, mas ele faz essa ideia dessa divulgação maior, dessa difusão. E em 1885, no ano seguinte, ele escreve O Porquê da Vida. E nesse livro ali, nesse trabalho Porquê da Vida, ele explica com nitidez e simplicidade o que é o Espiritismo. Esse livro aqui. Olha só, O Porquê da Vida. É um trabalho que ele não é muito extenso. Por quê? Não é muito extenso porque aqui são apenas 165 páginas
165 páginas. Ali ele traz, né, nesse livro essa simplicidade do que é o Espiritismo. Quando foi em 1892, ele recebeu um convite da Duquesa de Pomar, uma duquesa, para falar de Espiritismo na sua residência. E foi uma manhã célebre, assim, porque naquela manhã se reuniu ali quase toda Paris, porque ela era uma duquesa conhecida, chamou seus amigos intelectuais, seus amigos da nobreza, enfim. Foi uma manhã magnífica, uma manhã assim, exuberante, quase toda Paris, logicamente, falando de uma forma figurada, né? Porque senão seriam milhares e milhares de pessoas. Mas as pessoas ali mais importantes foram convidadas naquela manhã para ouvir o Leon Denis falando. Mas o êxito do seu livro, Depois da Morte, situaram-o como escritor de primeira ordem. Mas nós vamos parar por aqui, porque nós já esgotamos o nosso cafezinho aqui já até esfriou, e amanhã a gente vai falar um pouco mais da obra desse apóstolo do Espiritismo, falar dos seus últimos momentos de trabalho, porque ele trabalhou até a última hora, até o último minuto. A gente vai falar ainda adiante, porque tem outros livros a gente falar, né? Então, amanhã é sexta-feira, né? Já é sexta? Amanhã é sexta-feira, gente, então, a gente vai... Vamos ficar devendo muito, aliás, está se tornando um hábito, Mas isso, né? é apenas um bate-papo, e para provocar também, para que a gente possa buscar essas obras, buscar a luz realmente do Espiritismo, que é uma luz intensa, uma luz muito profunda. E muitos de nós que nos dizemos espíritas ainda não tivemos a oportunidade de manusear essas obras, de aprofundar, de ler, de reler, de refletir, para que a gente possa sentir realmente a essência da doutrina, esse consolador prometido por Jesus. Porque Jesus prometeu que enviaria esse consolador. Mas às vezes a gente passa assim de uma forma tão superficial que não consegue captar a essência. Por que Jesus disse que enviaria esse consolador? Quando vem um espírito como Leon Denis, trazendo tanta profundidade nessas reflexões através das suas obras, nós vamos conseguindo preencher cada vazio, cada pedacinho que ainda carece dessa luz, podemos assim colocar. Mas é uma alegria muito grande. Hoje é quinta-feira, 8 horas da noite, às 20 horas, nós temos o nosso curso de Espiritismo. Ao final, o passe espiritual, a magnetização das águas. Quem desejar, compartilhe. Quem tiver algum ente querido que esteja precisando, convide para participar desse momento. E amanhã vamos dar continuidade e continuamos provocando vocês que estão aí. Ainda não chegamos aos nossos 100 inscritos no nosso canal do YouTube. Provoquem aí os amigos para se inscreverem no nosso canal. É o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec aqui de Olambra, porque tem outros centros de estudos espíritas. Graças a Deus, né? Que bom. Com o mesmo nome, tem outros centros com o mesmo nome, mas o nosso é aqui o de Olambra. Inscrevam-se, compartilhem, deem um joinha para que a gente possa... Oi, Ângelo, seja bem-vindo, Ângelo. Nós estamos encerrando o nosso Café com o Evangelho, mas aproveitar também para convidar o Ângelo para hoje, às 20 horas, o nosso curso de Espiritismo, e amanhã vamos dar continuidade ao nosso bate-papo, encerrando essa manhã
essa semana, melhor dizendo, falando desse apóstolo do Espiritismo. Então, até a noite, 20 horas, e até amanhã, às 10 da manhã. Saúde e paz a todos. Então, aí com os meus agradecimentos, né, por termos compartilhado esses momentos matinais, maravilhosos, como sempre. Então, renovamos nosso convite para estarmos amanhã. E siga em paz, essa paz que o Mestre Jesus nos garante. Que assim seja.